Aleluia. Vamos cantar mais uma vez que nós queremos o nome do Senhor engrandecer. Só o teclado. Queremos o teu nome engrandecer. Tu és o meu Deus, Pai. E agradecer. Deus da minha salvação. Louvado seja. É verdade. É verdade. Confiamos em Ti, Pai. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você pode, levante as suas mãos e cante. Queremos o Teu nome engrandecer. Queremos o Teu nome engrandecer. Ah, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de Te servir, de Te adorar. Quem sou eu, Pai, para entrar no Santo dos Santos? E eu sei que eu faço isso, fiz isso, tenho esse acesso pelos méritos de Cristo Jesus, Senhor da minha vida, o meu Salvador, o meu Libertador. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Apacenta, Senhor, os nossos corações. Apacenta a nossa vida, Pai. Cuida de nós, Pai. Cuida de cada um de nós, da mente, do coração, do espírito, da alma, do corpo. Muito obrigado, Pai. Peço que o Senhor fale conosco agora, através da Tua palavra. Que nós possamos ter aquele espírito centrado, dedicado, atento. Maria assentou aos pés do Senhor. Havia movimento naquela casa, havia barulhos naquela casa, mas ela se prostrou ali atenta, os olhos fixos no Senhor. Não se deixou distrair por nada que acontecia. Não se deixou distrair pela agitação da sua boa irmã Marta, preocupada com um outro aspecto ali daquele encontro. Então, Pai, o Senhor disse que a Maria escolheu a melhor parte. Dá essa bênção para o meu irmão, apesar dos barulhos que cercam a vida dele, das lutas, de nesta hora, nesse tempo em que a Tua palavra vai ser aberta e compartilhada, escolher a melhor parte. Seja o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus, que todo o povo de Deus diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode se assentar. Glória a Deus. Quero aproveitar esse assunto que eu tenho falado nas últimas semanas sobre integridade. E a gente usar aqui alguns exemplos da vida de Jó
dentro deste assunto da integridade. Como nós lemos, o primeiro versículo disse que ele era um homem íntegro. Que ele era um homem íntegro. A vida de Jó é conhecida como a de um homem de muita paciência. Motivo pelo qual ele caiu aí, não é? Um tipo de dito popular. Eu não tenho a paciência de Jó, não. Não, você tem que ter paciência de Jó. Para estar casada com o meu marido, tem que ter paciência de Jó. Para estar casada com o meu esposo, tem que ter paciência de Jó. Então, ele serviu de mote, de exemplo, de ditado na questão da sua paciência. Mas quando nós estudamos a sua vida, a sua caminhada, Deus nos ensina entre o que nós temos pela sua graça e o que passamos no sentido de conhecer ainda mais do seu amor e poder pelas experiências que nós temos e que Jó também teve com Deus. Conhecimento de Deus, o amor de Deus. Então, o livro de Jó, muitos aqui já devem ter lido o livro de Jó todo. O livro de Jó mostra uma realidade que transforma o lugar de conforto em experiências para, eu entendo que esse é o único objetivo, crescimento espiritual. E é verdade isso. O conforto, o lugar confortável, é um certo limitador de crescimento. Então, todos nós precisamos dessas experiências que nós temos vivido nos dias de hoje, que visam nos levar a um crescimento, entendimento de Deus, do poder de Deus, de quem é Deus, do amor dEle, do cuidado dEle, da provisão dEle. Então, eu vou compartilhar, espero conseguir terminar essa palavra sem cansar muito você, senão eu pretendo continuar aqui nos domingos pela manhã falando sobre integridade. Mas aqui eu quero marcar as três fases da vida de Jó. As três fases. A primeira fase de uma vida confortável pelo favor de Deus, pela bênção de Deus. Deus abençoou Jó. Não foi só a sabedoria dele, a disposição para trabalhar, de plantar, de criar os animais dele, de isso sendo multiplicado até ele se tornar um homem reconhecidamente, verdadeiramente rico. Então, ele viveu essa fase de conforto, de tudo em ordem. Eu entrei aqui na igreja, passei por um irmão, ele estava assim, olhando para a perna dele, cabeça baixa. E eu falei, fala, mano, você está pensando na vida ou nas dívidas? Aí ele falou para mim assim, nas duas coisas. Aí eu disse, bom, pensar na vida deve ser um motivo de alegria, porque você é casado, você tem filhos, você tem saúde. O que é a sua vida hoje? O que é a sua vida hoje? Será que você percebe que a sua vida é só problema? A sua vida? Fala para o teu irmão de lado. Lamento te dizer, fala para ele, lamento te dizer. E fico feliz em te dizer que a sua vida não é só problema. O que é isso? Acorda. Vigia, crente. Fica ligado. Não é? Você está casado. Quem está casado, diga graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não é? Você tem vida, você tem filho, você tem neto.
Sua vida é uma bênção. Agora, tem os problemas da vida. Eventualmente, tem as dívidas da vida. Então, Jó estava nessa fase. Os filhos com saúde, as contas pagas, os boletos não estavam nenhum vencidos, até a internet estava paga. Então, todo ser humano faz planos para ter uma vida estável. É ou não é? Amém? Todo mundo quer, todo mundo faz planos que tem a significação, muitas vezes, de uma estabilidade financeira, de uma família ajustada, de saúde, muita saúde. Resumindo, em um estado, eu diria assim, de contentamento, que leva muita gente, não é, a dizer assim: olha, eu não tenho do que reclamar, né? Eu não tenho do que reclamar da minha vida. Deus tem sido bom para mim, ou não tenho tido falta de nada. E quando acontece tudo o que acontece, e mesmo sofrendo o que sofreu, quando Jó disse assim: bendito seja Deus, e clamou a Deus, a mulher de Jó chama isso de integridade. Paz, para com essa integridade, para com esse comportamento, amaldiçoa o teu Deus logo, amaldiçoa ele e morre. Só faltou acrescentar bicho ruim. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Então, mesmo, vamos aprendendo aqui que nesses momentos de auge em nossas vidas, existem dois elementos que não saem da nossa presença: Deus e o nosso inimigo. Porque o bastidor aqui da história de Jó é Deus e o inimigo estão ali, não é? Claro que Deus, com propósitos, segundo a sua natureza e poder, e o adversário, o diabo, Satanás, com outros propósitos. Nós temos esse mundo espiritual ao nosso redor com propósitos diferentes. Importante entender isso. Na fase em que você está, ou quando você está nessa fase, na zona de conforto, a valorização por tudo que Deus dá é importante, mas não é suficiente. No sentido da minha vida espiritual, no sentido do meu crescimento. Não é? Parece, e não é bem assim, que eu cheguei numa maturidade, quando tudo está bem, eu canto, e eu reconheço Deus, e eu bendigo o nome do Senhor, não é? Mas não é suficiente isso. Não é suficiente para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Aí, aqui nós entramos na segunda parte. Eu acho que é a fase um pouco mais extensa. É claro que depois que Deus abençoou Jó e ele recuperou tudo, a Bíblia diz que ele viveu muitos anos naquele estado novamente abençoado. Mas eu diria que esta fase aqui, que é uma fase que eu vou colocar assim, de reflexões e questionamentos. Porque na primeira fase, Jó só bendizia o nome do Senhor, não tinha muita reflexão, não tinha muito questionamento nenhum. Era só, bendito seja Deus, esse Deus, deixa eu fazer um sacrifício, é pouco, deixa eu fazer outro, é pouco. Né? Deixa eu contratar toda semana um culto de ações de graças, deixa toda semana eu fazer sacrifícios. Não tem questionamento. Parece que está tudo certo. Parece que está tudo no lugar. Deus está me abençoando. Eu não tenho falta de nada, eu não tenho necessidade de nada. Então, quando algo começa a dar errado nas nossas vidas, em nossas vidas, começamos a querer entender o porquê. Vem cá, por que agora isso?
que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? O que mudou? Eu passei por esses questionamentos uma vez. E quando eu fiz essa reflexão pessoal, íntima, o que mudou? Eu logo progredi dizendo, bom, Deus não mudou. Deus não muda. E eu fui, então, olhar um pouco mais para mim, para o meu coração, enfim. Mas é exatamente neste nível que começamos a questionar a Deus. Capítulo 7, versículo 1, ele faz uma pergunta: não é penosa a vida do homem sobre a terra? Até então, a vida dele não era penosa. A vida dele estava só bênção, só vitória. Mas aí ele começa a dizer, aí você pode ler no capítulo 7, o versículo 16, o versículo 17, o versículo 18, 19, 20, 21. E eu vou dizer para você uma coisa, quando a nossa vida chega nesses pontos, chega nesta fase, na fase de questionamento, quando chega nesse ponto, este é ou está na sua vida o momento de aprender. Não é? Porque não é isso que nós fazemos na sala de aula? Alguns fizeram, alguns faziam. Acho que hoje não faz mais isso na sala de aula, não é? Hoje tinha o professor, conta história, briga, né, professora? Mas na minha época a aula era um lugar de questionamento. E eu era estimulado a perguntar, não tenha medo, faça a sua pergunta, porque uma frase que era repetida, a sua dúvida é a dúvida de outro, então fale. Aí você achava que a sua pergunta era uma idiota, que só você não tinha entendido, todo mundo tinha entendido, e o professor falou, não pergunta. Então, esses momentos em que as coisas, a nossa perspectiva, saem do lugar, não estão dando mais tão certo, não está mais fluindo de uma maneira, agora outras necessidades, outros problemas aparecem, está chegando essa fase, esse momento, esse ponto de aprender. Aprender, em primeiro lugar, a depender de Deus. É nessa fase que a gente aprende a depender de Deus. E aí, tem essa informação no capítulo 8, versículo 5, mas se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, vai dar certo. E se você olhar para a história bíblica dos personagens bíblicos, você vai ver que é assim. Assim foi com o profeta Elias. Um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência. E assim foi com ele. Veio a palavra do Senhor, dizendo para ele, esconde-te. Isso significou... Não, aqui foi Davi, né? Eu acho. Né? Deixei de anotar, não foi o profeta. Esconde-te. Aqueles que estudam a Bíblia, graças a Deus, tem muita gente que estuda a Bíblia, né? Mais do que eu. Eles disseram 3 anos na caverna. Entre 3 e 6 anos. Assim foi com Davi. Em 1 Samuel, também, período de caverna. Com tantos outros que passaram por essa fase de interrogação, de problema, pedindo até a morte. Jó também pediu a morte. Jó também ficou desejoso de morrer, não é? Então, uma verdade que você precisa saber, que nessa fase é uma fase de crescimento, de ensinamento a depender de Deus.
é nessa fase de interrogações que o nosso caráter é tratado. Que o nosso caráter, ele recebe assim um tratamento de Deus, não é? Porque na conversa, capítulo 8, versículo 6, há essa palavra, se fores puro e reto, ele vai. Então, a palavra, a declaração, o ensino, quer dizer que havia coisas no caráter de Jó que precisavam ser tratados. Se fores puros, puro. Mas ele era puro, não era puro? Se fores puro. Porque muitas vezes nós nos achamos puros, santos, fiéis. Eu não faço nada de errado, eu dou o dízimo, eu faço isso, 3 vezes eu oro por dia, tal. Um bom religioso, não é? Então, é nesses momentos aqui que alguma sujeirinha na nossa vida começa a brotar. Portinhas de quartos escondidos, ainda que Deus não teve acesso ao nosso coração, começam a ser abertos. O nosso caráter começa a ser tratado. Na nossa caminhada, irmãos, especificamente com Deus, existe sempre um tempo, um modo e uma qualidade. Um tempo, uma maneira, um modo e uma qualidade. E nós precisamos, assim, estar sincronizados com Deus. Precisamos ter essa comunhão com Deus, precisamos ter esse entendimento com Deus, para entender o modo dEle, o tempo dEle, a forma dEle, para que nós possamos ter uma qualidade. Já é sabido de muita gente, eu já falei isso aqui mais de uma vez, não é? Quando eu disse para Deus que eu não preciso, eu não queria me sincronizar com o tempo dEle, com o modo dEle. Senhor, eu não preciso passar por isso. Olha que arrogante. E eu, pastor, me julgando o homem, e na verdade eu ainda me julgo assim naquele momento, um fiel, reto, sentimento correto. Mas aí eu digo para Deus, Deus, eu não preciso passar por essa situação. E Ele falou para mim, precisa sim. O que Deus estava fazendo? Cuidando do meu caráter. Trabalhando a minha dependência com Deus. Às vezes eu não tenho eu hoje não tenho a ousadia de dizer que eu não preciso mais ser tratado por Deus. Né? Porque, mas se Deus tratou, Ele não te removeu daquilo? Não. Deus só vai nos remover de uma maneira quando você morrer. Aí Ele vai te remover dessas coisas. Não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá trevas, não haverá mais nada. Não é? Então, às vezes a gente, no decorrer do caminho, né, as coisas voltam a um estado mais organizado aos nossos olhos, mais tranquilo, as coisas vão para o lugar, as coisas agora, aleluia, elas estão correndo muito bem, bendito seja o nome do Senhor, como dizia Jó. E aí a gente começa novamente a precisar aprender as lições sobre dependência de Deus. Vamos voltar aqui. Então existe esse tempo de ouvi-lo, de senti-lo, sentir a presença dEle. Esperar o tempo de Deus é essencial. Esperar, já diz a sabedoria popular, né? Apressado. Come cru. Tem que esperar um tempo. Você se planta, você é animado. Olha, saiu o fruto, está verde, tem muito fruto. Você não arranca tudo, você fica esperando. Vai lá,
conversa com a manga, daqui a pouco eu te pego, hein, manga? E joga aguinha e tal. E repreende os morcegos comedores de manga. Mas quando chega a hora que você entende que está aí, você colhe. Nós temos que, essas coisas para nos ensinar a esperar o tempo de Deus. É preciso esperar o tempo de Deus, é essencial. Não pode deixar de acontecer na minha vida, na sua vida. E este aprendizado, esse esperar que me ensina, que se traduz também numa qualidade. Ora, usando a ilustração da fruta, se você espera o tempo certo, a manga é a melhor que tem do mundo. Terceiro aspecto aqui é o aspecto da justiça. Nesse tempo, a manifestação da justiça. Durante todo o período em que estamos sendo tratados, as pessoas que estão ao nosso redor, elas, você sabe disso, elas se tornam um tipo de influenciadoras do nosso processo. Né? As pessoas dizem coisas, é muito complicado, a gente tem que saber ouvir. A gente tem que saber ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Nós temos que ter filtro e saber ouvir as pessoas que nos influenciam, porque nos amam, porque dão palpite, porque falam, porque contam histórias. Eu sofri um acidente, todo mundo sabe, com o meu carro, deu perda total e eu estou procurando um outro carro para comprar. E ontem eu fui ver um carro que eu gostei, e lá a pessoa, o homem, o moço lá que estava vendendo o carro, veio com outro amigo dele. O amigo dele é uma figura. Aí falava, conversava pra caramba, exaltou o carro, que eu espero comprar, acertei de comprar esse carro essa semana que vem, agora, até sexta-feira. E eu quando vou fazer qualquer negócio, eu não digo aleluia, eu sou pastor. Eu sou só o Miguel. Aí, com o fluir das coisas, dá tudo certo. Eu falo assim, cara, eu sou um pastor, você fica tranquilo. Embora que hoje, pastor, a fama nem sempre é a melhor, né? Mas eu não quero saber da fama dos outros, eu quero saber da minha fama, do jeito que eu sou. E achei bom que o rapaz que está vendendo o carro falou assim, não, eu vou vender para o senhor. Eu gostei. O senhor tem uma energia. Legal. O senhor tem uma energia. Quase que eu botei o dedo nele assim para ver se ele caía, né? Mas aí o amigo, essa não é a história é o amigo que falou assim, olha, o senhor sabe, frutose é um problema, essa barriga sua. Aí... Aí eu, quem? Quando? Aonde? O senhor gosta de fruta? Eu falei, cara, eu adoro fruta. Adoro. Eu como muita fruta. Eu me alimento equilibradamente. Fruta, verdura, legume, salada, eu como tudo bonitinho. O meu problema é que eu como doce depois, né? Como resistir a uma goiabada cascão? Como falar que a goiabada cascão é do mal, irmão? Aquilo é de Deus, Deus que fez aquilo. Rapaz. Mas é a frutose no fígado, não sei o quê. Falei, rapaz, que esse cara está me influenciando, rapaz? Eu com uma manga maravilhosa em casa, me esperando para dar uma dentada na manga. Já fiz uma oração, Senhor, essa frutose do Satanás, tira dela e tal. As pessoas nos influenciam, sabia? As pessoas ao nosso redor. E isso aconteceu com Jó. Nesse processo, né? E vêm os amigos dele, e aí falam o que falam, as suas experiências. Os amigos dele eram amigos. Não eram muito abalizados para falar daquele assunto. Tanto que falaram, você tem pecado. Mas isso também faz a pessoa pensar. Eu imagino que Jó falou assim, caramba, eu acho que se Deus não socorresse Jó, não, cara,
para ele ter uma outra postura. Essa coisa de opinião, aí dá opinião. Não é que a pessoa dá uma opinião que quer te arrebentar, mas é a experiência dela, ela pega a experiência dela para somar. E nós também temos a nossa bagagem de aprendizado. Cada um de nós tem a sua bagagem de aprendizado e nós apresentamos elas diante do Senhor. Nesse momento, mas Senhor isso, mas Senhor, né, eu creio, enfim. E eu acho interessante, eu acho atraente aqui o que o profeta Isaías disse sobre isso. Foi portador da voz, da palavra do Senhor para nós, Deus falando assim, fala para mim. Não é interessante esse versículo? Eu vou ler para você, é Isaías 43, 26. Deus dizendo, desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que possas justificar-te. Você entende isso? Você entende essa palavra de Deus? Você pode apresentar as razões que você quiser, que você não vai se justificar. Mas Deus está dizendo para você falar isso, para você praticar isso, para você fazer isso com Ele. Desperta a minha memória. Você acha que Deus perdeu a memória? Quando falou essa palavra, quando Deus deu essa palavra para o seu servo, você acha que Ele perdeu a memória, que Ele esqueceu da vida? Não. Mas o que o Deus quer saber com certas coisas, se está na sua memória, porque na dele está. Aí Deus fala assim, desperta a minha memória, fala aí as coisas. Vamos entrar juntos em juízo, apresenta as tuas razões. É interessante, não é? Esse ensinamento do profeta. No capítulo 14, Jó justifica todo o poder de Deus sobre o homem, comparando a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. É o homem não é nada. E aí entra numa fase aqui que eu acho, nesse capítulo aí, quando tem uma referência a Deus, quando fala assim, ao cheiro das águas, eu fiquei pensando, bom, o cheiro das águas é a água viva, o cheiro das águas é Deus. O cheiro das águas não é só aquele bem-estar que a gente vai para o casa de campo, para o sítio, para o hotel fazenda. Né? Você gosta do cheiro do mato? Eu gosto. Né? Minha filha adora um esterco de vaca, aquele cheiro maravilhoso da vaca, para não dizer que ela detesta. Mas o rio, o barulho, você não gosta? A pureza do ar. Ao cheiro das águas. Para a árvore, pelo menos, a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Ora, esse é período de tratamento. Esse é um período de tratamento que Deus refaz, que Deus reconstrói, que Deus renova, que Deus volta a trazer aquele vigor. Esse é um tratamento de Deus. Quantas vezes eu e você fomos consolados por esta palavra numa luta que nós temos? Não desanima não, porque ainda que você esteja toco seco, ao cheiro das águas, a presença de Deus, ela vai se renovar. A esperança não acabou. Essa fase da vida de Jó. E muitas vezes esse é nosso problema, muitas vezes são os nossos pecados, sim, claro, mas
muitas vezes não são os nossos pecados, mas são as nossas justificativas sobre os erros. Ele justifica. Desiste de justificar o que é injustificável. Não só não é injustificável, mas não é necessário. Não é necessário a gente tentar certas coisas. Questionamentos para achar culpados e culpas. Não, isso aconteceu comigo por causa disso, isso aconteceu comigo por causa daquilo. Não, se fulano, quem é o culpado? A culpa, nos meus aconselhamentos pastorais, um número considerável de pessoas, de irmãos, de cristãos, carregando culpas, esmagados por coisas que não têm nada a ver com eles mesmos, que não são os autores, mas a mente, a cabeça, os outros. Não, está vendo? Culpado é isso. Se eu não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo. Não resolve nada, não muda nada. As lamentações, as murmurações. Puxa vida. E eu penso que nesse ambiente todo aqui, que eu resumidamente falei para você, pesa a integridade, pesa o engano, pesa balanças infiéis, pesa tanta coisa, até questionamentos começam a chegar no nosso coração. Até que Deus vem e a análise minuciosa de todo este assunto, talvez eu devesse pregar 20 mensagens sobre essas coisas, vem aquilo que eu coloco como crescimento. Crescimento. Capítulo 38 diz assim: até que o Senhor resolve, no meio de um redemoinho, responder a Jó. Os questionamentos todos. Então, o que Deus faz? Deus convence a Jó da sua ignorância. Você sabe que um dado importante do nosso crescimento espiritual é o reconhecimento da nossa ignorância. Aprendi no caminho com professores, líderes, pastores, a desconfiar de quem sabe tudo. A desconfiar de quem tem experiência de tudo, que tem resposta para tudo. É tipo assim, não é possível isso. Não é possível. Porque só Deus tem todas as respostas, só Deus sabe tudo. Né? E quando a gente subimos os degraus espirituais, sempre reconhecendo a nossa ignorância. Não é batendo no peito e dizendo eu sei. Não é batendo no peito e dizer eu já tenho essa experiência. Se você tem essas experiências, você fala para você e para Deus, graças a Deus o Senhor me permitiu passar por isso. Isso não se torna para você uma glória. Né? Não, eu sei porque inclusive eu já passei por isso. Isso não é uma coisa para você colocar desta forma. Essa é uma maneira, a minha experiência, a sua experiência, você deve compartilhá-la tão somente, dizendo confia, acredita em Deus, pronto. Né? Eu passei por coisas, não precisa dizer tudo na hora.
né? Já notou que quem conta certas coisas bota mais um glamour, aumenta a história, não é? O cara tem que, para dar mais peso, ele diz o que não aconteceu. Não, mas o senhor não acredita que aconteceu? Eu acredito que Deus é poderoso para fazer tudo. Eu acredito que pessoas em situações de dificuldades receberam uma visita especial, tiveram um vislumbre de uma presença de um anjo. Mas nem tudo é assim. Mas nem sempre é assim. Às vezes a enfermeira entrou no CTI, acendeu a luz e apagou, e você achou que um anjo veio lá e piscou. Não é verdade, irmão? Você todo cheio de remédio, todo baleado, com dor, né? Eu já contei aqui essa experiência, acho que foi essa semana, não sei quando eu contei. Minha mulher está orando por mim, porque foi essa semana que passou, não sei que dia que foi, domingo passado. Nós estávamos dormindo aqui no apartamento que a igreja tem aqui. E eu estava dormindo, acordei de manhã assim, eu estava virado, acho que eu contei já, virado para a cortina. Aí eu acordei assim, aí eu olhei para o pé da cortina, eu vi um rato. Um rato? Aí eu vi aquele bichinho assim. Eu acho que era um cisco no meu olho, uma mancha do olho que ficou assim. Aí eu vi ele começar a subir pela cortina. Kátia, você sabe que eu tenho medo de rato, né, irmão? O raticida da minha casa chama-se Kátia, em culto. Ô, Kátia, estou vendo um rato ali. É mesmo? O que é? Pega o celular, bota. Oh, não tem nada, estou vendo coisa. E eu levantei, aproveitei, voltei, não tinha nada. Não tem essas coisas assim. Sinceramente, eu não estava sonhando com rato. Tem um tempinho, graças a Deus, que eu não vejo rato nenhum em lugar nenhum, né? Mas não sei o que foi, não sei se foi uma ilusão de ótica, né? Ilusão de ótica, sei lá, eu sei que eu estava dormindo ainda, minha mulher estava dormindo ainda, não sei. Então, essas coisas acontecem. Você é aflito, né? Você, de um jeito, dependendo do que você ora, a gente vê, às vezes, tem vezes que a gente vê o que a gente quer ver, não é? Você vai namorar o rapaz, a sua mãe fala que ele não presta, mas você vê que ele presta, você quer ver que a mãe está errada, você quer ver outra coisa, e você vê, e você compra briga, para depois dizer, puxa vida, eu vi tudo errado, a minha visão não foi correta. Então, Jó entra na terceira fase da sua vida, que é a fase em conhecer verdadeiramente a Deus. Conhecer verdadeiramente a Deus. Então, essa fase de interrogações, essa fase de muitas dificuldades, muitos problemas, muita crise interior, por quê? Por que Deus permitiu, por que Deus deixou, mas, poxa, eu não mereço isso, não está certo. Já contei que os meus netos, 2 netos mais novos, quando não fazem o que eles querem, vai ser, mas isso não é justo. Mulher que fala de justiça, minha neta fala de justiça, não é justo. Não é justo a gente perder isso, a gente não ir, não é justo não sair para comer na rua, não é justo. Então nós vivemos essa fase, contrariados, poxa, mas cara, isso não é certo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Então nós saímos, não é assim, como sair da graça de Deus, puxa, que graça, tudo que eu tenho Deus me deu, aleluia. Mas quando essas coisas entram em jogo, nós começamos a dizer que não é bem assim. Nós começamos a negar a graça, mas eu fiz, eu trabalhei, eu lutei, eu fui fiel, eu dei dízimo, eu dei dinheiro, eu dei oferta, eu fiz isso, eu ajudei os pobres, como é que agora eu não vou ter mais? Como se a garantia de ter mais estão tão somente nas nossas ações. Existe, o livro é fantástico, de Jó, não é? Existe um diálogo muito interessante entre Jó e Deus, lá no capítulo 40. Pergunta daqui, aí lá,
Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Legal demais isso. Deus dá essa cartaz todo para Jó, né? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Então, versículo 40, 2, 3, 4, Jó respondeu ao Senhor: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca, uma vez que tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, a partir deste diálogo, a partir desse momento, Jó declara conhecer a Deus. Antes agora eu começo a conhecer a Deus. Como a gente diz, a ficha dele caiu. Será que alguns de nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos, com relação à nossa vida, à nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, as verdades de Deus? Se você seguir aquele conselho, usar a sua memória, você vai ver que essas vezes na sua vida que a ficha caiu, foi sempre nesse tempo, durante esse tempo ou após esse tempo, no deserto, na caverna, na necessidade, na desapropriação, na perda de coisas, que a ficha caiu. Que a gente busca a Deus, ora a Deus, clama a Deus, busca o Senhor, aí que a gente passa a entender, puxa vida. Na verdade, eu achava que Deus gostava um pouquinho de mim, agora eu sei que Deus me ama. Né? Passa para lá o profeta, esse cabo é de Deus, hein? Aleluia, esse é homem de Deus. Ô marido, me dá uma grana aí que eu vou fazer um quartinho para esse profeta aqui na minha casa, porque ele é homem de Deus. Fez um quartinho para o profeta, caprichado. Wi-Fi, internet, lamparina, copo com água, moringa, uma mesinha, cama, né? Botou 2 penas de gigante, que é para o servo abanar, profeta. A vida passa, o profeta profetiza para ela, e aí ela tem um filho, e a vida segue, o tempo passa, e o filho morre. Aí ela volta para o profeta. E aí o profeta vai lá e ressuscita o filho dela. Aí o que ela diz? Agora, verdadeiramente eu sei que tu és um homem de Deus. Então, ela percebeu que ele era um homem de Deus conceitualmente. Na sua razão, no seu entendimento, na sua inteligência, sensibilidade, perspicácia, mas quando acontece um problema com ela, quando ela perde o filho, o profeta é usado, agora ela sabe. É como acontece comigo com você. Não é que não teve nenhum profeta na situação minha e sua, mas você orou, clamou, aí você viu o milagre e você, rapaz, Deus me ama. Na mensagem, no milagre, você tem aquele coração inundado, que Deus te ama, cuida de você, te prometeu, permite, ampara, não esquece, não abandona, restitui, abençoa mais ainda. Então, o livro de Jó termina no capítulo 42 com a confissão de Jó sobre o caráter de Deus. A exposição agora de um conhecimento prático.
pessoal sobre esse Deus, e não de teorias e argumentos superficiais a tal ponto que ele confessa o seu estado infantil, na citação que já falei. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, a fé de Jó foi recompensada. Deus jamais abandona quem está em sofrimento. Você está sofrendo? Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te abandonar. Sabe o problema de alguns de nós? Que a gente está, talvez não com essa dúvida, mas a crise é porque Deus deixou sofrer. Senhor, eu não preciso sofrer o que eu estou sofrendo. Foi a minha palavra. Não preciso passar, não precisa passar. Não foi a Kátia que falou para mim, não foi alguém que falou, foi Deus que falou para mim. Fica quietinho, precisa passar sim. E aí a gente tem que se humilhar e saber que Deus sabe mais do que a gente, Deus sabe mais do que eu sei da minha própria vida, do que eu preciso, do que é necessário, para que eu me torne, você se torne aquela pessoa que Deus tem planos e projetos. Não é maravilhoso? Deus não nos criou, nos formou, mas não nos deixa para lá, irmão. Ele continua cuidando, trabalhando, continua atento. Deus jamais abandona quem está em sofrimento. Estou fazendo aqui um resumo dos valores. Sua fé foi recompensada, a de Jó, e a nossa fé será recompensada. Acreditei, a fé vai ser recompensada. Deus jamais abandona. Não caia nesse papo do diabo. Outra coisa que você pode aprender é que nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Não é? Sim ou não? Você não sabe? Na sua vida, todo o seu sofrimento foi que você pecou mesmo? Não. Nem todo sofrimento. Há muito tempo atrás, eu não sei se eu usei esse exemplo aqui. Uma vez eu usei um exemplo sobre sofrimento, dizendo assim, usando a minha mulher. Você imagina a minha mulher, ela é crente, ela é uma mulher fiel, honesta, sincera, não é? Tem prazer em servir, ama, doadora, abençoadora. Imagina se eu roubo a igreja. Fala, está amarrado, bispo. Está amarrado. Jamais Deus me dará essa bênção de jamais fazer isso. Se eu peco, se eu caio em adultério, vergonha, tristeza, dor. E aí a Kátia? E o que a Kátia fez para passar pelo que ela poderia passar? Nada. Honesta, sincera. Não é verdade? Boa isso, boa tudo, temente. Então, tem sofrimento que não é porque você pecou. Esses sofrimentos existem. Eu até usei que ela ia ser deixada por algumas pessoas de ser chamada de tia Kátia para ser chamada a esposa do bispo Miguel. De uma maneira pejorativa. Ô tia Kátia, vem cá, tia Kátia. Por que outro pecou, outro errou? Alguém próximo da gente. Quando o seu esposo
faz um mau negócio, toma decisão precipitada e vocês vão passar aperto. O que você fez de errado para passar aperto com nada? Você continua a mesma esposa, economiza, faz o trabalho todo que você pode para não gastar, para melhorar, para prosperar. Mas o marido faz uma coisa e perde tudo, vai lá tomar a casa, vai tirar a sua casa, aí você está lá, crente, derrotada. Aí você fala assim, mas o que eu fiz de errado? Nada, não fez nada de errado. Quem está me entendendo, diga amém. Nem todo sofrimento é causado pelo pecado. Deus requer dos seus santos a fé que persevera pacientemente na adversidade. Amém? Vamos orar? Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, nós estamos todos aqui dependentes do Senhor nosso Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra. Muitos lemos a história de Jó e ficamos apavorados dessas coisas acontecerem com a gente. Perder tudo, falência, enfermo, ferido, fedorento, purulento, espanto. As pessoas viravam a cara quando viam o estado dele. Perder todos os seus filhos numa tacada só, de uma vez só. Todos nós queremos a prosperidade de Jó. Todos nós queremos as muitas bênçãos de Jó. E aqui estamos nós, Senhor, como Teu povo, Tua igreja. Temos experimentado as bênçãos, o cuidado, o pão nosso de cada dia, a provisão, algum conforto, alguma estabilidade. Graças a Deus. Temos família, casa, teto. E temos problemas. Eu não vou dizer que pena que eu não tenho o que Jó teve. Mas eu posso dizer e digo graças a Deus por tudo que eu tenho. Por tudo que o Senhor tem provido a minha vida. E graças a Deus, porque não tenho todos os problemas que Jó teve. Passamos por coisas em menores doses, em menores intensidades, perdas, aflições, enfermidades. Então, ajuda-nos a todos, Pai. Em que fase o meu irmão está? Em que momento está a vida dele? Talvez ele esteja aqui e passou por uma fase que até o dia de hoje foi a fase mais difícil da vida dele. Então, que como Jó, esse tempo nos torne mais crentes, mais espirituais, mais gratos, mais dependentes de Deus, mais humildes, mais reconhecidos, mais seguros. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez o meu irmão esteja nessa fase, a minha irmã esteja nessa fase. Ora, seja fortalecido na sua fé. Abre o coração, fala, chora. Não será errado entrar. Deus está dizendo, vem, fala, fala. Abre o coração para mim. Que Ele abrace essas verdades. Não abra mão da sua fé, a sua fé vai ser recompensada. Não se sinta sozinho, amargurado. Deus jamais abandona
um filho seu, um servo seu que está em sofrimento. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Não fez nada, filho. Mas continua só crendo, confiando, esperando. Porque o que prometeu é fiel. Fortalece, ajuda, sustenta, guarda esse teu povo, Pai, de todo o mal. Em nome de Jesus. Fique de pé, para a gente cantar um hino. Depois orarmos por pessoas e situações. O fogo não me queima, Graças a Deus. nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou Aleluia! Graças a Deus! Eu
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Pai. Tu és Deus Santo, Todo-Poderoso. Pai, nós oramos e intercedemos por todos esses pedidos de oração. Chegaram na tua casa. Oramos pelo nosso diácono, irmão Carlinhos, que está aqui na tua casa, mas com dores nas suas pernas. Toca no teu servo, que ele seja curado, liberto. Oramos, Pai, pedindo a cura de todas essas pessoas, a libertação, a bênção, o suprimento. Abençoa o neto do teu servo, que saiu para fazer uma prova, um vestibular. Abençoa os moços da igreja, aqueles que estão procurando andar no caminho da vida, um caminho correto de se preparar. Abençoa, abre as portas, capacita, traz a memória, a lembrança, aquilo que eles estudaram, dá tranquilidade, dá paz. Abençoa, Pai, abençoa todo este teu povo, Pai, que o teu nome seja glorificado. Nos unimos em oração pelo teu servo, pastor Leomar, que nesta madrugada perdeu a sua esposa, Ana Paula Morena, com esse câncer, que ela lutou bravamente e deu o privilégio de tantos irmãos se envolverem nesta batalha, neste caminho de oração por ela. Louvamos o teu nome, Pai. Pedimos que o Senhor sustente pastor Leomar, família, que o Senhor dê paz, dê graça, dê a força que o Senhor nos deu para lutar, para enfrentar. Continua nos dando força para esse momento, para esse tempo, para o teu servo e para a família dele, Pai. Nós bendizemos o teu nome. Nós entregamos todos os cuidados nas tuas mãos. Cada uma das famílias aqui representadas eu oro. Eu peço graça, favor. Consola, ampara, firma todos os nossos passos, diante da circunstância que vivemos e das lutas que enfrentamos. É minha oração em nome de Jesus, que todos digam amém.